Quem me conhece sabe que eu sou super fã do Luiz Gasparetto. Luiz Gasparetto foi um grande espiritualista aqui no Brasil, filho da Zíbia Gasparetto, né? Grande escritor aí de romances, né? Espíritas. E o Luiz Gasparetto, ele começou com a pintura mediúnica e depois ele foi para os livros, a área intelectual da coisa, né? Ele era muito inteligente. A mediunidade dele era a mediunidade intelectual, dos intelectuais. Então, quando você escuta uma pessoa que tem uma mediunidade dessa, você vai desbloqueando coisas dentro de você, dentro das suas crenças, as suas emoções, né? E ele tinha essa mediunidade. Eu sou super fã do Luiz Gasparetto. Conheci o Luiz Gasparetto num momento muito difícil da minha vida. Foi quando eu perdi o meu pai, né? Eu perdi meu pai em 2021, né? E eu tava muito, assim, ruim, né? Fiquei muito depressiva, tive uma crise, assim, porque o meu pai morreu do nada, né? Ele foi um susto, assim, pra gente. E aí eu ia de ônibus e tal, e eu ia chorando no ônibus, né? Chorando lá, triste pra caramba, em pleno luto. E na época eu tinha comprado um celular novo. E eu encontrei o podcast do Luiz Gasparetto. Eu tinha ouvido falar do Luiz Gasparetto por ser filho da Zíbia, mas eu não conhecia, eu ouvi falar. Aí eu vi o podcast dele, eu falei, vou ouvir, né? Cara, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela forma de pensar do Luiz Gasparetto. Me apaixonei, assim, eu fiquei encantada com a inteligência dele. E aí eu ia o caminho inteiro ouvindo, né? Eu ia o caminho inteiro ali ouvindo o podcast dele, que ele fazia na Rádio Mundial, que ele inaugura a Rádio Mundial, né? Então ele traz ali vários ensinamentos e isso virou podcast, né? A gente tem o prazer de poder ter isso com a gente, esse acervo, né? E eu, assim, eu me apaixonei. E ele ia desbloqueando coisas em mim, que eu descia do ônibus, eu descia aberta. Eu era outra pessoa. Eu entrava chorando e descia outra pessoa. E ele mudava, assim, a minha vida, né? Ele mudou muito. E até hoje eu vou lendo ele, vou acompanhando, porque realmente é muito poderoso o que ele nos deixou. E eu estava meio desanimada tempos atrás, e eu sonhei com o Luiz Gasparetto, né? Eu tive um sonho muito interessante, assim, um sonho que eu acordei e eu não esqueci. Eu já lembrei, então é um sonho de mensagens. E eu sonhei que ele me ensinava a volitar, né? Para quem não sabe, a volitação é você voar, né? Quando você desencarna, os espíritos volitam, que é o voar. Ele não tem mais o corpo, né? Então ele fica leve. E ele me ensinava a volitar. Ele falava, vamos correr. E aí quando você sentir que você está correndo bastante, você se solta. Que você vai voar. Você vai sentir que você vai sair de você, né? E ele me ensinava, mas acima de tudo, ele falava assim: você começa a correr, e quando você for correr, você pede para a sua espiritualidade tirar de você essas cargas. Olha que interessante. E olha que antigamente eu corria, eu tinha bastante hábito de caminhar e correr. Depois eu parei, fiquei mais sedentária. E ele falou isso para mim, falou: volte a correr. E quando você for correr, você pede para soltar essas cargas, você pede para a espiritualidade te limpar. Conforme você está nessa velocidade, eles vão te limpando, porque a hora que eles te pegam ali, né, o seu corpo energético está em movimento, então eles vão te limpando e você vai se sentir melhor. Eu achei aquilo muito interessante. Aí, uns tempos para cá, eu comecei a correr. E antes de correr, né, eu vou dar aquela caminhada para aquecer, e antes de correr, eu me conecto com a minha espiritualidade, para ela me limpar. E eu sinto, nas minhas costas mesmo, uma retirada de cargas. Eu me sinto muito mais leve. Muito mais leve. É como se realmente eu deixasse na estrada, pelo caminho ali, alguma coisa que está em mim. Então, eu agradeço muito Luiz Gasparetto, que veio até mim me ajudar, me auxiliar. Eu tive um sonho, assim, eu não acreditei, assim,
quando eu acordei, porque é difícil você sonhar, né? Ele é um espírito, né, ao meu ver, bem evoluído, né? E está em outro lugar, a gente não tem acesso. E eu fico muito feliz com esse acesso. Então, muito obrigada, muita gratidão, Luiz Gasparetto. Eu estou seguindo a sua mensagem, eu quero passar isso para outras pessoas, para que os outros também possam sentir